Rick Van Dyke e Mary Tyler Moore. O segredo por trás do sorriso de Hollywood, finalmente revelado. Por décadas, eles foram o casal cômico dos sonhos. Dick Van Dyke e Mary Tyler Moore. Mais de 60 anos se passaram desde que iluminaram as telas, e a química deles em The Dick Van Dyke Show era tão natural que os fãs não puderam deixar de se perguntar: havia algo mais do que apenas atuação? Diziam que eram a melhor dupla de comediantes desde Laurel e Hardy, e cada dança na sala de estar ou cada piada rápida só alimentava a especulação. Era natural demais. Fora das câmeras, enquanto seus personagens, Rob e Laura Petrie, compartilhavam um casamento idílico que enganou milhões, a verdadeira história era uma amizade próxima, discreta, que perdurou muito além do último episódio. Mas a cortina se fechou, as câmeras se desligaram e a verdade permaneceu oculta, até hoje. A origem de uma lenda. Richard Wayne Van Dyke. Richard Wayne Van Dyke, nascido em 13 de dezembro de 1925 em West Plains, Missouri, estava destinado a algo grande. Sua mãe, Hazel, estenógrafa, e seu pai, Lauren Cooke Van Dyke, vendedor, criaram Dick em Danville, Illinois, junto com seu irmão mais novo, Jerry Van Dyke, que também se tornaria ator e, curiosamente, interpretou seu irmão em The Dick Van Dyke Show. Com raízes holandesas, daí o Van Dyke, mas também com herança inglesa, irlandesa e escocesa. Sua linhagem até remonta a John Alden, passageiro do Mayflower. Um jovem Dick que amava o coral e o drama na escola, considerou brevemente o ministério, mas o palco o chamou com mais força. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, ele largou a escola para se alistar nas Forças Aéreas do Exército. Embora inicialmente muito magro para ser piloto, ele serviu como locutor de rádio e entreteve as tropas por todo o Zinatiwa, finalmente obtendo seu diploma de ensino médio em 2004. Do rádio ao estrelato na Broadway, uma ascensão imparável. No final dos anos 40, Dick era um disc jockey de rádio em Danville. Logo ele formou uma dupla cômica com Phil Erickson, Eric and Van the Merry Mutes, atuando em clubes noturnos com mímica e dublagem, e até tiveram um programa de TV local em Atlanta. Sua grande oportunidade na televisão veio na WDSU-TV em Nova Orleans, e em meados dos anos 50, ele já era convidado em programas nacionais. Graças a um velho amigo do Exército que trabalhava para a CBS, ele assinou um contrato de 7 anos e até co-apresentou o programa matinal da CBS com Walter Cronkite. Sua estreia na Broadway foi em 1959 com The Girls Against the Boys, e um ano depois, ele reprisou seu papel em Bye Bye Birdie. Apesar das críticas ruins em geral, Dick levou para casa um prêmio Tony por sua atuação. O fenômeno The Dick Van Dyke Show e além. Entre 1961 e 1966, Dick se tornou a estrela de The Dick Van Dyke Show, como Rob Petrie, um escritor de comédia televisiva. Lá, Mary Tyler Moore foi apresentada como sua esposa na tela, Laura, e juntos eles fizeram do programa um sucesso retumbante, ganhando vários prêmios Emmy. Em 1964, ele interpretou o cativante Bert e o Sr. Dawes Senior em Mary Poppins. Embora seu sotaque britânico tenha sido motivo de piada, o filme foi um sucesso gigantesco. Alguns fracassos de bilheteria não o detiveram, pois ele teve outro sucesso com Chitty Chitty Bang Bang em 1968. Um ícone que nunca para, de Matlock a Diagnosis Murder. Mesmo após décadas de fama, Dick Van Dyke não diminuiu o ritmo. Nos anos 80, ele se afastou dos grandes papéis cinematográficos e se voltou mais para a televisão. Ele apareceu em vários filmes para a TV, como uma refilmagem de The Country Girl, 1982, com Faye Dunaway. Ele até interpretou um raro papel de vilão em Matlock, 1986,
como um juiz assassino. No mesmo ano, ele esteve em Airwolf, estrelando ao lado de seu filho na vida real, Barry Van Dyke. Em 1989, os fãs o adoraram em The Golden Girls, onde ele interpretou o interesse amoroso de Bea Arthur, o que lhe rendeu uma indicação ao Emmy, sua primeira em mais de uma década. Embora ele tenha recusado o papel principal em A Profecia, Van Dyke mais tarde interpretou um promotor público vilão em Dick Tracy, 1990, o que ajudou a reviver sua carreira. Esse retorno abriu caminho para seu papel de TV mais popular, o Dr. Mark Sloan em Diagnosis Murder, que foi ao ar de 1993 a 2001. Mais uma vez, ele coestrelou com seu filho Barry, uma verdadeira produção familiar. Um gênio moderno e uma lenda viva. Na vida real, Van Dyke se sentiu intrigado pela animação por computador depois de comprar um Amiga em 1991. Ele até trabalhou em efeitos visuais para seus programas de TV e exibiu seu trabalho na SIGGRAPH, uma conferência de computadores. Com alma musical, Van Dyke criou um grupo a capela, Dick Van Dyke and the Fantastics, no ano 2000. Eles cantaram em jogos dos Lakers e em programas de televisão como Larry King Live. Ele também lançou trabalhos musicais solo mais tarde, como um álbum de jazz em 2017 e um dueto de Natal com Jane Lynch. Em 2018, os fãs ficaram emocionados quando ele se juntou mais uma vez ao mundo de Mary Poppins, como o Sr. Dawes Jr. em Mary Poppins Returns. E aos 97 anos, ele chocou o mundo ao aparecer em The Masked Singer como Gnome, tornando-se o participante mais velho da história do programa e recebendo uma ovação de pé maciça. Em 2023, a CBS o celebrou com um especial de aniversário. Dick Van Dyke, 98 anos de magia. A lenda continua viva e seu brilho nunca se apaga. Dick Van Dyke, além da fama, um legado de paixão e sobrevivência inabalável. Em dezembro de 2024, o mundo testemunhou um momento emocionante quando Dick Van Dyke apareceu no tocante videoclipe do Coldplay, All My Love, que ele também produziu ao lado de sua esposa, Arlene Silver. Com quase 100 anos, Van Dyke é a prova viva de que a paixão, a alegria e a criatividade não diminuem com a idade, apenas melhoram. Amor, perda e o coração de um ícone. A vida pessoal de Dick Van Dyke tem sido tão fascinante quanto seus papéis na tela. Seu romance começou da maneira mais inusitada. Em 12 de fevereiro de 1948, ele se casou com Marjorie Willett Noir, durante um programa de rádio chamado Bride and Groom, enquanto se apresentava no Chapman Park Hotel em Los Angeles. O casal teve 4 filhos, Christian, Barry, Stacy e Carrie Beth. Embora tenham coexistido por vários anos, o casamento acabou em divórcio em 1984. Em 1976, Van Dyke começou um relacionamento com a atriz Michelle Triola Marvin. Eles ficaram juntos por mais de 30 anos e compartilharam uma casa até a morte de Michelle em 2009. Embora amasse Michelle de todo o coração, Dick confessou que o caso o fazia sentir culpado, pois contribuiu para o fim de seu casamento com Marjorie. Muito mais tarde na vida, Van Dyke encontrou o amor novamente. Em 2012, aos 86 anos, ele se casou com Arlene Silver, 46 anos mais jovem que ele e maquiadora. Eles haviam se conhecido 6 anos antes no SAG Awards, e permaneceram próximos desde então. A deles foi uma relação cheia de risadas e amor, desafiando a diferença de idade. Um homem de família e fé. A família sempre foi uma prioridade para Van Dyke. Vários de seus filhos e netos apareceram como convidados em seus programas de televisão. Seu filho Barry e seus netos Shane e Carrie foram presenças constantes em Diagnosis Murder. Seu outro filho, Chris, seguiu um caminho diferente. Ele foi promotor distrital em Oregon e, nos anos 80,
colocou atrás das grades o infame assassino da I-5, Randall Woodfield. Em 1987, a tragédia atingiu a família quando a neta de Dick, Jessica Van Dyke, morreu da síndrome de Rey. Profundamente afetado, Van Dyke começou a fazer anúncios de serviço público para aumentar a conscientização sobre os perigos de dar aspirina a crianças. Mesmo durante sua bem-sucedida carreira de ator, Van Dyke permaneceu ativo em sua igreja, sendo professor de escola dominical e lendo pensadores religiosos como Martin Buber e Dietrich Bonhoeffer. Enfrentando os desafios da vida, incêndios e mistérios médicos. A vida de Van Dyke não foi isenta de sustos. Em 2013, aos 87 anos, ele teve uma experiência assustadora. Seu Jaguar pegou fogo em uma rodovia da Califórnia. Felizmente, um transeunte o puxou para a segurança e ele não se feriu. Politicamente, Van Dyke tem sido um eleitor vocal, apoiando Bernie Sanders nas primárias presidenciais de 2016 e 2020, e Kamala Harris em 2024. Em 2024, durante os devastadores incêndios florestais na Califórnia, ele foi resgatado de sua casa em Malibu. Um mês depois, ele precisou ser evacuado por causa de outro incêndio. Felizmente, sua casa estava segura em ambas as vezes. Batalhas pessoais e um testemunho de resiliência. Ao longo dos anos, Dick Van Dyke não hesitou em falar sobre seus problemas de saúde, tanto físicos quanto psicológicos. Talvez um dos maiores desafios que ele teve que superar foi seu vício em álcool. Van Dyke lutou contra a bebida por muitos anos, consumindo sua vida. Em 1972, ele finalmente decidiu fazer algo a respeito. Internou-se em um hospital e passou por 3 semanas de tratamento. Felizmente, ele saiu vitorioso e está sóbrio desde então. Além do alcoolismo, Van Dyke também lutou contra um longo histórico de tabagismo. Ele foi um fumante inveterado durante grande parte de sua vida adulta. No entanto, ele finalmente decidiu parar. Em 2013, ele revelou em uma entrevista que estava usando goma de Nicoré há mais de uma década para se manter livre do fumo. Não foi uma jornada fácil, mas demonstrou sua determinação em cuidar melhor de si mesmo. No entanto, nem tudo foi tão simples quando se tratou de problemas de saúde. Em 2006, Van Dyke começou a ter um problema estranho com a cabeça. Toda vez que se deitava, sentia uma profunda sensação de batida, como um tambor ressoando em sua cabeça. Durou 7 anos e dificultou seu sono, causando um cansaço tremendo. Os médicos realizaram vários testes, mas ninguém sabia o que estava errado. A dor até o levou a cancelar algumas de suas aparições públicas. Então, em maio de 2013, Van Dyke postou algo inesperado no Twitter. Ele pensou que seus implantes dentários de titânio poderiam ser a fonte do problema. Embora nunca confirmado por médicos na época, isso forneceu a ele e aos fãs alguma potencial percepção sobre o que o estava atormentando por tanto tempo. Apesar de tudo isso, Van Dyke manteve seu senso de humor e sua força. Ele não hesitou em falar sobre suas próprias lutas. Em vez disso, usou sua experiência para capacitar outras pessoas. Seja superando um vício, parando de fumar ou lidando com doenças misteriosas, Van Dyke sempre enfrentou os obstáculos da vida de frente. Sua franqueza nos lembra que mesmo nossas amadas celebridades enfrentam desafios e que é necessário buscar ajuda e avançar em direção à cura. Mary Tyler Moore, uma estrela, que brilhou por direito próprio. Mary Tyler Moore nasceu no Brooklyn, Nova York, em 1936. Ela morava em uma família católica ítalo-americana com 2 irmãos mais novos, John e Elizabeth. Mary Tyler Moore, de bailarina duende a ícone revolucionária, uma vida de triunfos e tragédias ocultas. Continuamos desvendando a fascinante vida das lendas de Hollywood. Mary Tyler Moore, nascida no Brooklyn, Nova York, em 1936, cresceu em uma família católica irlandesa-americana.
Seu pai era um escriturário, e a família residiu em vários bairros do Brooklyn e Queens, mudando-se para Los Angeles quando Mary tinha 8 anos, impulsionados por seu tio, que, trabalhando no mundo do espetáculo, acreditava que seria benéfico para eles. Ela frequentou escolas católicas tanto em Nova York quanto em Los Angeles. Mas a vida de Mary não foi isenta de sombras. Lamentavelmente, a tragédia atingiu sua família mais tarde. Sua irmã, Elizabeth, faleceu prematuramente devido a uma combinação letal de analgésicos e álcool, e seu irmão sucumbiu ao câncer de rim aos 47 anos. A ascensão de uma estrela, de elfa escondida, a ícone da tela. O primeiro grande passo de Mary na televisão veio na década de 1950, quando ela era uma bailarina duende em comerciais de eletrodomésticos Hot Point. Em apenas 5 dias, ela gravou 39 anúncios e ganhou a impressionante soma de $6.000, uma fortuna para a época. No entanto, a alegria durou pouco. Sua gravidez pôs fim ao trabalho, já que sua fantasia de duende não conseguia cobrir sua barriga. Ela também apareceu em capas de álbuns e em papéis menores na televisão. Mas o que realmente chamou a atenção foi seu papel como Sam, uma escorregadia operadora de telefone na série Richard Diamond Private Detective. Nunca se via seu rosto, apenas suas pernas e sua voz, o que despertou um imenso interesse. Esse burburinho foi a porta de entrada para seus papéis mais importantes. Sua grande oportunidade chegou em 1961, quando ela foi escalada para The Dick Van Dyke Show, como Laura Petrie. Ela se tornou um nome familiar e suas elegantes calças capri até ditaram uma tendência de moda. O programa foi um sucesso retumbante e durou 5 anos, consolidando-a como uma estrela carismática e espirituosa, e lhe rendeu um Emmy. Em 1970, Mary estrelou sua própria série, The Mary Tyler Moore Show, um verdadeiro clássico da televisão. A premissa era revolucionária para a época. Uma mulher solteira empregada em uma sala de redação. O programa era hilário, inspirador e, acima de tudo, revolucionário. Ele teve uma duração de 7 temporadas e ganhou uma enxurrada de prêmios. 29 Emmys para ser exato. Mais tarde, Mary se aventurou em novos especiais e programas. Alguns tiveram sucesso, outros não. Mas ela continuou a assumir riscos e experimentar coisas novas. Anos depois, ela apareceu em That 70s Show e Hot in Cleveland, e até mesmo se reuniu com seus antigos colegas de The Mary Tyler Moore Show. Apesar de todos os altos e baixos, Mary Tyler Moore permaneceu um ícone querido na história da televisão. Uma pioneira que riu com o público e empoderou mulheres em todo o mundo. Além da tela pequena, triunfos e desafios no teatro e no cinema. Mary Tyler Moore não apenas se destacou na televisão, mas também abordou o teatro e o cinema com grande entusiasmo. Sua incursão na Broadway foi em uma adaptação musical de Breakfast at Tiffany's, intitulada Holly Golightly, em 1966. Lamentavelmente fracassou e fechou mesmo antes de sua inauguração formal. Mary admitiu mais tarde que estava doente de broncopneumonia quando atuou. No entanto, ela nunca parou. Ela continuou aparecendo em Whose Life Is It Anyway, em 1980, e em Sweet Sue, em 1987, ambos com temporadas respeitáveis na Broadway. Durante a década de 1980, ela também produziu 5 peças com sua própria companhia, entre elas Noises Off e Safe Sex. Em 2003, ela foi escalada para Rose's Dilemma, de Neil Simon, mas saiu antes que o espetáculo abrisse, quando Simon reclamou que ela não memorizava suas falas. Ela estava dependendo de um fone de ouvido para se manter atualizada sobre as revisões do roteiro. Mary começou sua carreira cinematográfica com um papel menor em Operation Mad Ball, 1957,
e continuou a atuar em filmes como Thoroughly Modern Millie e Change of Habit, com Elvis Presley. Sua maior conquista cinematográfica foi em Ordinary People, 1980, pela qual foi indicada ao Oscar por interpretar uma mãe de luto. Ela também apareceu em vários filmes feitos para a TV, como First You Cry, Heart Sounds, Lincoln e Stolen Babies. Este último lhe rendeu um Emmy em 1993. A vida pessoal, uma tapeçaria de amor e angústia. Inimaginável. A vida de Mary Tyler Moore, fora do trabalho, também foi marcada por amor e dor. Aos 18 anos, em 1955, ela se casou com seu vizinho, Richard Meir, de 28 anos, um vendedor de suco de cranberry. Pouco depois, ela engravidou e, em julho de 1956, deu à luz seu único filho, um menino, Richard Carlton Meir, Jr. Infelizmente, o casamento de Mary e Richard não era para ser. Eles se divorciaram em 1962. Mais tarde, no mesmo ano, Mary se casou com Grant Tinker, um executivo de alto escalão da CBS que eventualmente se tornaria o chefe da NBC. Juntos, eles fundaram a MTM Enterprises, a produtora por trás de The Mary Tyler Moore Show. O casal parecia ser um dueto de poder no amor e na carreira. No entanto, eles experimentaram alguns momentos difíceis. Eles se separaram temporariamente em 1973, se reconciliaram e finalmente se separaram para sempre em 1979. Eles se divorciaram em 1981. No início da década de 1980, Mary saiu com algumas celebridades de primeira linha, incluindo o comediante Steve Martin e o ator Warren Beatty. Ela também namorou o diretor Michael Lindsay Hogg, mas o relacionamento terminou quando Mary queria um compromisso e ele não. Uma das coisas mais tristes que aconteceram na vida de Mary ocorreu em 14 de outubro de 1980, quando seu filho Richard morreu aos 24 anos em um trágico acidente. Ele estava segurando uma pequena espingarda calibre .410 quando ela disparou. Foi posteriormente descoberto que o modelo tinha um gatilho sensível e foi retirado do mercado. Em uma ironia trágica, seu filme Ordinary People, no qual ela interpretava uma mãe enlutada, havia acabado de ser lançado algumas semanas antes. Apesar da angústia, Mary reencontrou o amor. Mary Tyler Moore, amor tardio, luta valente, contra a adversidade e um legado imortal. Continuamos a desvendar a fascinante vida das lendas de Hollywood. Em 1983, aos 47 anos, Mary Tyler Moore, a eterna Laura Petrie, encontrou o amor novamente da maneira mais inesperada. Ela se casou com o Dr. Robert Levine, um cardiologista de 29 anos. Eles se conheceram no ano anterior, quando ele fez uma visita domiciliar para tratar a mãe de Mary. Curiosamente, este encontro fortuito aconteceu logo depois que Mary e sua mãe retornaram de uma visita ao Vaticano, onde tiveram uma audiência privada com o Papa João Paulo II. Mary e o Dr. Levine permaneceram felizmente casados por mais de 30 anos, até seu falecimento em 2017. Mas por trás do sorriso icônico, Mary travou batalhas silenciosas. Ela lutou contra o alcoolismo durante a maior parte de sua vida, mas recuperou o controle de seu bem-estar ao se internar no centro Betty Ford em 1984. Um ano depois de alcançar a sobriedade, ela também parou de fumar, encerrando seu hábito de 3 maços por dia para sempre. A luta silenciosa de uma estrela, desafios de saúde e os dias finais. Mary Tyler Moore não era apenas uma estrela de televisão. Ela também era incrivelmente corajosa enquanto lidava com sérios problemas de saúde. Em 1969, no auge de sua carreira, Mary foi diagnosticada com diabetes tipo 1,
uma doença crônica que a obrigava a monitorar seu açúcar no sangue todos os dias. Apesar dos desafios, ela não permitiu que isso a detivesse e até usou sua plataforma para conscientizar e defender mais pesquisas. Ela foi premiada com o prêmio Heróis da JDRF em 2003 pelo presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Dennis Hastert, por facilitar financiamentos governamentais para a pesquisa do diabetes. Mais tarde na vida, Mary experimentou mais sustos de saúde. Em 2011, ela fez uma cirurgia para remover um meningioma, um tumor cerebral não canceroso. Embora a operação tenha sido um sucesso, sua condição só se deteriorou nos anos seguintes. Em 2014, pessoas próximas revelaram que Mary estava lutando contra problemas cardíacos e renais. Sua visão também havia se deteriorado drasticamente como resultado de complicações do diabetes, deixando-a quase cega. As coisas pioraram no início de 2017. Mary foi internada no Greenwich Hospital, em Connecticut, e conectada a um ventilador quando contraiu pneumonia. Lamentavelmente, ela faleceu em 25 de janeiro de 2017, aos 80 anos. A causa oficial foi parada cardiorrespiratória, o que significa que seu coração e pulmões pararam de funcionar, sendo a pneumonia um fator contribuinte grave. A morte de Mary foi uma perda devastadora não apenas para sua família e amigos, mas também para milhões de fãs em todo o mundo que a viram brilhar na tela desde a infância. Ela foi enterrada em uma cerimônia privada e tranquila, no cemitério Oak Lawn, em Fairfield, Connecticut. Embora seus últimos anos tenham sido marcados por problemas de saúde, Mary Tyler Moore ainda era forte, elegante e cheia de vigor. Sua luta corajosa contra a doença e seu trabalho para ajudar outras pessoas com diabetes não apenas a tornaram uma atriz popular, mas também uma verdadeira inspiração. Através de seu trabalho como defensora e de suas performances duradouras, ela nos deixou um legado que ainda toca corações até hoje. Mary Tyler Moore, uma mente independente na política e no feminismo. As visões políticas de Mary Tyler Moore mudaram significativamente ao longo dos anos, indicando sua mente independente e liberal. Nas décadas de 1960 e 1970, Mary era considerada moderada ou liberal, mas nem sempre se alinhava com um único lado. Por exemplo, em 1972, ela chocou a maioria ao expressar seu apoio ao presidente republicano Richard Nixon em sua tentativa de reeleição. Então, 8 anos depois, em 1980, ela apoiou o presidente democrata Jimmy Carter para a reeleição, aparecendo em um de seus comerciais de campanha. Isso indicava que Moore não estava comprometida com um partido político em particular. Ela votava em candidatos com base no que acreditava no momento. Com o passar dos anos, suas opiniões mudaram novamente. Seu amigo de longa data e co-estrela, Ed Asner, disse ao The O'Reilly Factor, em uma entrevista de 2011, que ela havia se tornado mais conservadora. Bill O'Reilly, o apresentador do programa de televisão, observou que Mary era uma telespectadora frequente de seu programa e havia se tornado cada vez mais conservadora em seus últimos anos. Em uma entrevista de 2009 para a revista Parade, Mary esclareceu sua posição. Ela se descreveu como uma centrista libertária, ou seja, ela não concordava totalmente com nenhum dos dois principais partidos políticos. Ela disse que gostava de assistir a Fox News e gostava de ouvir comentaristas como Charles Krauthammer e Bill O'Reilly. Ela também indicou que se o senador republicano John McCain a tivesse convidado para fazer campanha por ele, ela o teria feito. Ela também tinha suas próprias opiniões sobre o feminismo. Em uma entrevista de 2013 para a PBS Pioneers of Television, ela relatou um incidente em que a icônica feminista Gloria Steinem tentou uma vez recrutá-la para o movimento feminista da década de 70. Mary, no entanto,
não subscreveu tudo o que o movimento representava. Embora acreditasse nos direitos das mulheres, ela também acreditava que a criação dos filhos era uma das coisas mais significativas que uma mulher poderia fazer. Ela não sentia que toda mulher tinha que ter uma carreira para se sentir satisfeita. As crenças sociais e políticas de Mary Tyler Moore podem ter mudado ao longo dos anos, mas ela nunca comprometeu sua verdadeira essência. Ela refletiu profundamente sobre o mundo ao seu redor e não hesitou em ir contra a corrente se isso significasse lutar por algo em que acreditava. Seu legado de autenticidade e resiliência continua a inspirar. O efeito Mary Tyler Moore, a magia indescritível e a dor silenciosa de dois ícones. O efeito Mary Tyler Moore é um fenômeno que transcendeu a tela. Quando Carl Reiner a contratou em 1961 para interpretar Laura Petrie em The Dick Van Dyke Show, ela injetou um charme natural e uma sagacidade instantânea que a transformaram no centro do programa. Sua energia de espírito livre e suas icônicas calças capri não eram apenas moda. Eram o emblema de algo novo na televisão. A verdadeira magia, no entanto, residia em sua química inigualável com Dick Van Dyke. Ele mesmo confirmou: "A química que aconteceu entre nós foi pura serendipidade", acrescentando que trabalhar juntos era como ver a melhor dupla de dança desde Fred Astaire e Ginger Rogers. Mary ecoou esse sentimento, chamando Dick de um dos homens mais fortes que já conheci, e observando que ele facilita as coisas para todos nós que trabalhamos com ele. Mas essa química não se tratava apenas de risadas. Tratava-se de um apoio inabalável nos bastidores. Dick lembrou que sua primeira pergunta no set foi: "Essa garota consegue fazer comédia?" Mas Mary mostrou a ele seu poder, tornando-se uma força cômica a ser reconhecida durante as 5 temporadas do programa. Mary também elogiou Dick, observando que ele faz coisas mais hilárias fora do palco do que temos tempo para a câmera. Nos bastidores, o relacionamento deles era profundo. Elenco e roteiristas podiam sentir que algo estava lá. Mary disse que as pessoas frequentemente desejavam que eles estivessem juntos na vida real. Tão crível era a química deles na tela. Mas o respeito e a amizade, não o romance, descreveram seu vínculo. Ambos discutiram a experiência em suas memórias. Mary em After All e Dick em My Lucky Life In and Out of Show Business. Eles relembraram como a casualidade da escalação a levou ainda mais longe. Devido à sua incrível sinergia, Mary passou de um rosto novo e bochechudo para um nome familiar em um piscar de olhos, e o apoio inabalável de Dick a ajudou a se tornar uma das maiores estrelas da TV. Esse é o verdadeiro efeito Mary Tyler Moore. Talento colidindo com o timing, a química e a gentileza, tudo em harmonia. Sucessos, lutas e a distância inevitável. O lado sombrio da fama. Enquanto Mary Tyler Moore e Dick Van Dyke formaram um dos pares mais queridos da televisão, suas vidas reais se afastaram gradualmente, em grande parte influenciadas pelo peso de suas respectivas dores. Embora tivessem uma inegável química na tela, sua angústia pessoal os afastou, justamente quando talvez pudessem ter se tornado ainda mais próximos. Eles tiveram a chance de se conectar por meio de suas experiências mútuas de fama, pressão e desgosto, mas ambos carregaram seu fardo em silêncio. O silêncio entre eles não se deveu à falta de preocupação, mas a guerras emocionais individuais que os fizeram seguir pela vida em caminhos paralelos. Em outro universo, onde eles se apoiaram mutuamente em suas páginas mais difíceis, a amizade deles teria crescido exponencialmente além dos holofotes. Em vez disso, o tempo e a distância prevaleceram. O relacionamento inicial deles ficou preso naqueles dias de estúdio em preto e branco, nunca verdadeiramente reacendido nas décadas seguintes. Eles não se afastaram com amargura e discórdia, mas da maneira despretensiosa com que a vida segue quando as dores são suportadas sozinhas. Mesmo em entrevistas,
Ambos elogiavam um ao outro, mas nunca sugeriram ter se procurado nesses momentos cruciais. A possibilidade de uma conexão mais profunda e íntima ainda existia, mas fora de alcance. Quando Mary faleceu em 2017, foi o fim de um legado incrível. E para Dick, que renovou seu amor em 2012 e terminou seus próprios anos com contemplação, a sensação de uma proximidade perdida com Mary ainda o assombra como uma leve picada. A história deles nos lembra que, às vezes, não é a raiva ou a discórdia que afasta as pessoas, mas o silêncio nos momentos que realmente importavam. Mary Tyler Moore e Dick Van Dyke deram ao mundo algo verdadeiramente especial: comédia, charme e personagens que ainda lembramos hoje. Juntos em The Dick Van Dyke Show, a química deles era inigualável. Eles fizeram milhões rirem enquanto, silenciosamente, carregavam uma dor pessoal nos bastidores. À medida que suas carreiras decolaram, suas vidas se afastaram. Mesmo que tenham seguido caminhos separados, o vínculo deles sempre teve uma faísca. Eles se reuniram algumas vezes, como em The Gin Game, em 2003, e toda vez a calorosa relação entre eles era clara. Dick nunca esqueceu Mary. Em entrevistas posteriores, ele admitiu que ela o havia mudado mais do que qualquer outra mulher. Ele falou com amor, respeito e talvez com um pouco de arrependimento, desejando ter dito mais quando ela estava viva. Agora, enquanto Dick Van Dyke continua a brilhar em seus 90 anos, sua voz ecoa com o tipo de sabedoria que só vem de uma vida longa e significativa. Ele se lembra de Mary com carinho e talvez com aquele silencioso "e se" que muitos de nós carregamos sobre alguém de quem um dia nos importamos profundamente. A história deles não é apenas sobre fama ou programas, é sobre conexão, timing e a realidade de que, às vezes, até as parcerias mais próximas podem se desfazer. Mas o amor permanece nas memórias, nas risadas e nos corações dos fãs que ainda os veem iluminar a tela. Não perca mais histórias de Hollywood. Se você gostou desta profunda imersão na jornada extraordinária de Dick Van Dyke e Mary Tyler Moore, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário compartilhando seu momento favorito de suas carreiras icônicas e inscrever-se no canal para receber mais histórias emocionantes de Hollywood como esta. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo passado e presente de duas lendas. Nos vemos no próximo capítulo fascinante.